Quero mais uma vez saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvar ao Senhor, porque Ele nos dá mais esta oportunidade de estarmos vivos. A gratidão é algo que tem que fazer parte das nossas vidas e tem feito pouca parte das nossas vidas. Nós, dificilmente, acordamos e agradecemos a Deus por tudo que Ele nos concede. Falo sempre isso, e talvez a gente nunca realmente consiga mensurar a condição de que nós somos em torno de 5% de um público seleto, de pessoas seletas que tem o que nós temos: automóvel, transporte, moradia, alimento, um local para carregar, um banheiro, água. Tudo isso é algo que para nós é tratado como comum. É tratado como algo que Deus não faz mais do que a obrigação por conceder. Mesmo a nossa mobilidade. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas com alguns tipos de deficiência e as pessoas, elas não têm as pernas que nós temos. Elas não conseguem falar como nós falamos, não conseguem ouvir como nós ouvimos, e nós simplesmente passamos por isso no nosso dia a dia. Nós esquecemos o que Deus tem feito por nós. Nós temos que ser mais gratos. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus Ele permite que você esteja aqui. Hoje nós não podemos contar com a presença do Felipe, da Rayane, da Heloísa ainda não, né? Da Helena e do Moisés, porque eles estão com gripe. O Felipe está com sintomas de Covid e achamos melhor, dentro daquilo que nós falamos, que eles ficassem em casa. Eles me questionaram se deveriam vir ou não. Tá? Eu não tenho, como eu falei pela manhã, não tenho como proibir você ou obrigar você a usar máscara, não é mais um mandato do governo nem nada, mas conto com o bom senso de cada um. Se você quer usar, você usa; se você não quer usar, você não usa. Mas se você tiver com alguma enfermidade, se você tiver com coriza, se tiver com gripe, estiver sentindo alguma coisa, fale comigo, ligue para mim, ou então venha protegido para que você não espalhe essa enfermidade que continua rondando as nossas vidas. Ela continua matando, diminuiu sim, graças a Deus, o contágio, mas nós temos que entender que é uma enfermidade, que ela é passível de morte, e nós temos que ter zelo pelos nossos irmãos. A palavra de Deus, na semana passada, é o mesmo título dessa semana. Em nosso último encontro, começamos a meditar sobre o tema A Escada da Fé. Em uma escada nós podemos subir ou descer. Assim o é no natural, como também o é no espiritual. Você pode ter momentos de alta e momentos de baixa. Tenho conversado com Rosângela a respeito da nossa igreja e eu tenho visto, de um modo geral, as pessoas crescendo. Pessoas mais responsáveis, pessoas mais maduras espiritualmente, recebendo uma exortação um pouco mais forte, de uma maneira mais saudável. Eu conversava hoje com um pastor amigo meu e ele falava assim que algumas famílias têm saído da igreja porque têm reputado o discurso dele como muito duro. E fala: pastor, você fala muito duro, entendeu? Você não tem, não fala da prosperidade, você não fala do amor, não fala do jeito que eles querem, né? E eu não tenho observado isso. Eu dou glórias a Deus, porque eu observo realmente esse crescimento espiritual na vida de vocês. Nossa carne, independente disso, ela continua a buscar todas as formas de recuperar o domínio que ela tem, que ela tinha. Eu me converti aproximadamente com 27 anos, mais ou menos. Até os 27 anos eu alimentava a minha carne de tudo que não presta. E aí eu me converti e eu comecei a buscar a Deus. Em alguns momentos eu buscava mais a Deus, em outros momentos eu buscava menos a Deus. Isso é assim na minha vida, é assim na sua vida. Você tem altos, você tem baixos. Mas a carne, ela continua lutando. Ela quer de alguma maneira suplantar o espírito. E isso vai ocorrer ou não, dependendo para quem você alimenta. O que você consome. Então, quando nós olhamos em especial o mercado americano, que é o mercado mais próximo a nós, a gente vê que eles são basicamente alimentados dentro de fast food. E você vê que a obesidade, você vê que o problema da diabetes, o problema de uma série de doenças coronárias, elas são muito graves naquele país,
por conta também da alimentação. E nós temos que entender que com o que nós nos alimentamos é aquilo que nós vamos expor. Falávamos hoje pela manhã, se você assistiu ao dominical, entendeu exatamente sobre essa condição da raiz e os frutos. Se a sua raiz ela é centrada em você, ela vai dar frutos maus. E nós vemos este mundo dando frutos maus. Pessoas cada vez mais depressivas, cada vez mais perdidas, cada vez mais iracundas, simplesmente porque elas têm se alimentado mal. O coração delas, que é o centro do ser, está alicerçado em coisas ruins. Se você busca se alimentar de coisas boas, saudáveis, de uma palavra que realmente venha trazer confronto, conforto sim, mas confronto, algo que venha mostrar aquilo que é o pior de você, é uma oportunidade de você melhorar. Uma vez por ano, eu e Rosângela fazemos o nosso check-up, vamos lá, fazemos a esteira, fazemos exame de sangue, faz a medição hormonal, tem tudo aquele negócio, simplesmente como uma averiguação de como está o nosso estado geral. É claro que é feito de maneira muito superficial, tem coisas que nem são sondadas, mas dentro do mapão geral, o médico ele vai olhar para você e falar: você está bem ou você está mal? E depende muito daquilo que você recebe. Então, se aqueles exames eles falarem que você está bem, sendo que você está mal, o que acontece é que você vai ter uma ilusão. Fui buscar um exame outro dia para a Rosângela, e aí quando eu cheguei lá, falei para o cara: olha, eu preciso buscar esse exame X, Y, Z. E aí o rapazinho lá que estava mais preocupado com o celular, ele simplesmente foi lá e mandou imprimir, entregou e falou: está aqui os exames. E aí eu fui olhar, Geraldo Nunes Fonseca, eu falei: não é esse. Ele olhou para mim assustado, e ele não sabe a realidade daquilo, porque se pega uma pessoa leiga, ou olha um exame daquele medindo sem olhar o nome, pode ministrar um medicamento que pode levar a pessoa inclusive à morte. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós recebemos. O verso que ficou da semana passada, em 2 Pedro 1,5, ele diz: portanto não poupeis esforços, é sua obrigação acrescentar à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. A base da nossa decisão será a nossa fé. Nós alicerçamos tudo em cima da nossa fé. Uma fé que é alimentada não por experiências. Sim, você tem experiências. Sim, você já viveu algumas coisas diante do Senhor, agradáveis ou não. Não importa também as experiências de terceiros, por isso que a gente não dá tanta valia, aí eu ficar gastando 10, 20, 30 minutos do nosso tempo aqui, para as pessoas ficarem contando as bênçãos. Mas vem de uma busca incessante do conhecimento de Deus, através da meditação da santa e bendita palavra. Romanos 10, 17 nos atesta que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir, mas também por ler. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, eu incomodo tanto vocês, porque as pessoas elas têm que ler as Escrituras. Sem ler as Escrituras você está se alimentando de uma coisa que você não entende. É como comprar uma comida no mercado, lá, uma lata, alguma coisa, você não lê o rótulo. Você não sabe o que tem lá. Você vai pelo que as pessoas falam, não pode ser. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E do que nós temos nos alimentado? Se você tem dúvidas em relação a você, ao seu estado, você simplesmente identifique, você está subindo essa escada que Pedro está falando, ou está descendo essa escada? Você tem capacidade de ver isso, de olhar para o seu caminhar e saber se você está indo por uma direção ou outra. A palavra de Deus, como eu já disse para você, também tem como título Escada de Fé, mas Escada de Fé 2, que, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar o verso 6 e o verso 7. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a sua santa e bendita palavra, uma palavra que não é de particular interpretação, mas é um recado específico que o Senhor tem para nós como seres humanos individuais e também para nós como igreja. Me coloco na tua presença mais uma vez, Pai querido, humildemente, como teu servo, como um vaso, Pai, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor me utilize conforme lhe apraz, que as palavras que saem da minha boca, Pai querido, sejam palavras que provêm do teu altar, e tudo aquilo que eu, mesmo assim, Pai querido, intentar falar do meu coração, eu te peço perdão ao Senhor, e que os teus filhos e filhas tenham discernimento, Pai, para jogar fora aquilo que não procede de Ti. Consagro a Ti esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. A escada da fé 2. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é 2 Pedro capítulo 1, verso 6. E para melhor entendimento nós vamos reler o verso 5 que diz: portanto não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade. Então o apóstolo Pedro ele está fazendo uma escadinha, ele está mostrando os passos que você tem que passar. Talvez você esteja no primeiro degrau, talvez você esteja no segundo degrau, no meio dos dois, mas é importante você identificar a sua vida, onde você está, para você saber o que você tem que perseguir. Se você não conseguir identificar, o que acontece é que você acha que está tudo certo, você acha que você está lá na frente, na verdade você não está. Em terceiro lugar, apóstolo Pedro ele fala sobre o domínio próprio. Esse domínio próprio ele deve ser exercido não somente em questões de alimentação, comida e bebida, mas em relação também a muitos outros aspectos da nossa vida. Nós temos nos dominado em relação ao que as pessoas têm feito conosco. Pessoas nos magoam, pessoas nos entristecem. E como que nós temos reagido a isso? Essa reação mostra se você está no mundo, tem domínio próprio ou não tem. Ter você tem que ter como salvo. Mas se você tem um bom domínio próprio ou muito domínio próprio ou não. A palavra aparece na lista paulina de virtudes, lá em Gálatas 5:23. E era grandemente prezada na filosofia moral grega. Os gregos olhavam para o domínio próprio como algo muito importante. Significava controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. Nós temos paixões. Nós como seres humanos, nós temos desejos, nós temos pensamentos, nós temos sonhos e nós temos paixões. E esse controle disso, ele é exercido através do domínio próprio. É ele que nos traz a meditação, se nós estamos agindo de uma maneira certa ou errada, se nós estamos agindo no momento certo ou errado, se nós estamos excedendo ou não excedendo. Como nós falamos, como eu falei, essa palavra domínio próprio é muito importante dentro do contexto grego, e eu trouxe um pouco do pensamento grego para você, não para normatizar a palavra de Deus, mas para entender como eles pensavam. Aristóteles, que era um grande filósofo, ele percebeu que Sócrates não era tão profundo nesse pensamento, outro filósofo. Ele olhava e falava assim, não, o ser humano, Sócrates falava assim, o ser humano ele só age errado quando ele não está vendo. Mas se ele sabe que algo está errado, ele muda o seu comportamento. E o que acontece é que Aristóteles fala assim, não é bem assim não. Os homens pecam e pecam de boa vontade com sentido de fazer, deliberadamente é a melhor palavra, e tem muita coisa para dizer acerca de ser dominado pelas próprias concupiscências. Sócrates ele vai contra o que Aristóteles fala assim, o negócio é um pouquinho mais complicado. Além das pessoas saberem que estão erradas, elas pecam e fazem deliberadamente, e além de tudo elas se enamoram das suas concupiscências. Ele sabia disso, mas ele não tinha resposta. Como dominar?
do ser humano? A resposta, ela se acha única e exclusivamente na palavra de Deus, no viver cristão, no modo cristão de viver, um modo que é exemplificado pela figura de Jesus Cristo. Ele nos vem trazendo esse controle de domínio próprio. E sempre que eu trago essa condição, é algo muito difícil para nós controlarmos. E uma pessoa que brinca muito com isso, brinca, pode dizer, né, a irmã dos Reis, que tem voltado à nossa escola dominical, e quando eu falo uma coisa como essa, ela fala, isso eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. O nosso desejo, a nossa vontade de realmente reagir à altura. Você sabe com quem você está falando? O domínio próprio cristão é a submissão ao controle de Cristo que habita em nós. E por esse modo, a virtude madura, que Aristóteles diz que o homem não consegue alcançar, ela se encontra como uma possibilidade entre os homens. Por que possibilidade? Porque muitas vezes você opta, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o Espírito Santo, a agir de uma maneira errada. Eu faço isso, você faz isso. Mais uma vez, Pedro emprega uma palavra que deve ter atacado fortemente aqueles falsos mestres que diziam que o conhecimento é tudo. Eu tenho conhecimento, eu estou livre. E a palavra de Deus fala que o conhecimento, ele te livra de muitas coisas. Mas esse conhecimento teórico só não vale nada. Os fariseus tinham esse conhecimento teórico. E quando na palavra de Deus diz que a palavra mata e o Espírito vivifica, eles entendiam alguma coisa diferente do que Jesus estava falando. No meio pentecostal, as pessoas chegam e falam assim, olha, realmente a gente não pode estudar teologia, a gente não pode buscar entender a palavra, porque senão a gente fica louco, então o conceito é errado. E eu falei na semana passada, a solução para a ignorância é conhecimento, mas um conhecimento não só teórico, mas também prático. Nós temos que colocar em prática esses conhecimentos. E Deus, ele permite e ele cria situações para que você esteja no ambiente da igreja vivendo esse tipo de coisa. Nós não temos como crescer se não for através de confrontos dentro de pessoas que deveriam ser aquelas pessoas mais amáveis, mais confiáveis. Quando você olha o contexto de abuso infantil e em especial das meninas dentro de casa, você vê que sempre, ou na grande maioria, é ocorrendo através de pais, padrastos, tios, irmãos, pessoas que deveriam ser da maior confiança. E por que isso ocorre? Porque as pessoas, elas não têm domínio próprio, mas isso é pecado. Por quê? Por quê? O apóstolo Pedro, ele vem batendo nessas pessoas, dizendo, sim, nós temos um conhecimento, e esse conhecimento ele tem que levar-nos ao controle, ao domínio próprio. Pedro enfatizou que o verdadeiro conhecimento, ele leva para isso, eu saber me controlar. Eu, quando vou evangelizar alguém, eu tenho que falar com amor com aquela pessoa. Não adianta eu querer bater naquela pessoa de uma forma como se ela tivesse que receber aquela palavra como se fosse a última vez que ela vai ouvir. Não, a gente não tem que falar dessa maneira. A palavra de Deus não funciona assim. No hábito do domínio próprio, brota a perseverança. Qualquer sistema que separa a palavra, o teórico, do prático, é heresia. Qualquer palavra. Qualquer texto, qualquer igreja que você ouviu alguma coisa em que o texto ele não é batendo com a prática, alguma coisa está errada. Eu não estou falando para você analisar a nível humano, porque é exatamente isso que nós fazemos. Nós ouvimos a palavra domingo após domingo e nós não pomos em prática. Nós não colocamos em prática, mas o que está sendo falado? A condição de réu de púlpito é uma condição que atinge todos nós. Nós vivemos uma condição de que nós somos réus de púlpito perante o Senhor. Nós não agimos conforme nós aprendemos. Do hábito do domínio próprio brota uma coisa chamada perseverança. Você se controla uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco aquilo começa a não ficar comum, mas você consegue desenvolver a perseverança e entender que aquilo ali é passageiro, ou que aquilo não vale a pena você entrar naquela luta, naquela discussão, naquela briga. A perseverança tem a ver com isso, em que quando vier o revés, vier a luta e você cair e tropeçar, você sabe que você levanta, porque você já resistiu. Você já resistiu à luta, à dificuldade, você já resistiu à falta financeira, à falta emocional, você já resistiu. Você desenvolve algo que não é endurecimento de coração, mas é domínio próprio.
Você olha para as pessoas como pessoas que são passíveis de erro e não perfeitas. Eu não sou errado, eu não sou perfeito. Eu sou errado, eu erro. Eu tenho falhas no meu caráter, falha naquilo que eu falo, naquilo que eu penso. Não meça o cristianismo por mim, meça o cristianismo pela palavra. Se você vê eu agindo errado, me ajude, me corrija. Falava com a minha esposa hoje, me ajuda, eu preciso. Do hábito, do domínio próprio, brota a perseverança. É a disposição mental, que não é abalada pela dificuldade e pela aflição, que pode resistir a duas agências satânicas. A primeira delas é a oposição do mundo. O mundo, ele se opõe a você. Nós andamos na contramão do mundo. E a outra arma satânica é a sedução da carne, que vem de dentro e afora. A carne, ela grita e fala, não é assim, não pode ser assim, você merece mais, você não pode ser tratado desta maneira. E aí a gente começa a entrar nesse conflito da carne e do espírito, simplesmente porque nós não aprendemos a nos submeter a ele. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, cada um de nós. Talvez o meu calcanhar para você seja a fichinha, talvez o seu para mim seja a fichinha. E com isso nós vamos andando e suportando. Essa é a igreja de Deus, uma igreja que, independente das dificuldades individuais, ela continua caminhando em prol do propósito principal, que é sermos semelhantes ao Senhor. O cristão maduro, ele não desiste. Pastor, a pessoa ela abandonou a fé, será que ela já foi cristã? A Menise hoje trouxe um exemplo de um pastor famoso e eu perguntei, será que ele já foi cristão? Eu dei um outro exemplo. Será que as pessoas que abandonam a sua fé e não voltam, elas são cristãs? O cristão maduro, ele não desiste. E aí eu peguei uma citação da internet que fala assim que o cristianismo verdadeiro é como o brilho de uma estrela. É firme. Você vai olhar para aquela estrela, ela vai estar lá. Ela não se move. O brilho dela é intenso ou fraco, mas ela está lá, imutável. Quando nós pensamos num cometa, o cometa ele passa, mas ele passa. Um momento você olha, outro momento você não vê mais. Um eclipse lunar, no momento ele existe, no outro momento não existe. Um eclipse solar, idem. E aí eu fiz a comparação de amor e paixão. Quantas pessoas falam que amam o Senhor? Mas na verdade elas estão apaixonadas pelo Senhor. Era uma expressão que eu ouvia bastante dentro da igreja neopentecostal, onde a gente ia, em que elas falavam assim, sou apaixonado por Jesus. A paixão passa. Quando a luta e dificuldade vem, ela passa. O verdadeiro amor é no meio do revés, é no meio da dificuldade. Aí a gente sabe se a pessoa ela realmente ama ou se ela não ama. E às vezes é melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. Mas nós temos que entender que a resiliência, você perseverar, você continuar lutando, é uma característica do cristão, não do covarde. Há poucos testes na fé que são mais fidedignos do que esse. A fé verdadeira, ela persevera, a outra não. Abra aí Romanos capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Romanos 5, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Romanos capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. E aí ele vem fazendo o mesmo jogo de palavras que o apóstolo Pedro faz. É essa escadinha, uma coisa ela puxa a outra. Essa paciência, esse domínio próprio, essa perseverança não é nenhuma qualidade pagã de aceitar tudo quanto vem. Você não tem que aceitar tudo. Agora eu sou banana. Muitas vezes eu aconselho pessoas, em especial jovens, está parecendo que eu vou agir dessa maneira, eu sou um banana, eu vou ter que aceitar esse tipo de coisa. Será que você está sendo banana? Ou você está sendo uma pessoa perseverante e que já desenvolveu o domínio próprio? Será que aquela situação não está sendo permitida para você, para que você cresça
nesse aspecto, nós crescemos diante das dificuldades, não diante de coisas amenas. Se você acha que você vai cultivar um bom físico lá na praia, comendo camarãozinho e tomando caipirinha, ou tomando água de coco e comendo porçãozinha, não, ali você vai engordar. É isso que acontece nas festas. Mas se você quiser realmente moldar o seu corpo, não só pela estética, mas também pela saúde, você vai ter que se esforçar. Essa paciência não é nenhuma qualidade pagã de aceitar tudo quanto vem, como se fosse uma cega fatalidade, mas provém da fé nas promessas de Deus, do conhecimento de Cristo e da experiência do seu poder divino. Você já ouviu a promessa? Quem prometeu é Deus. O conhecimento de Cristo te atesta que aquilo que foi falado, que está escrito, é verdadeiro. E por ser verdadeiro, você vivenciou e continua vivenciando as benesses do Senhor. E isso produz no cristão uma consciência aprofundada da mão sábia e amorosa do Pai que controla tudo quanto acontece. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Como o próprio Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, estamos capacitados a ver nossos aparentes reveses, a luz calma da eternidade. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz assim: primeiro, portanto, Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. A perseverança aí, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado agora à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Ele abriu mão, e você também tem que abrir mão. Sou banana? Não, eu sou perseverante. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Há uma passagem interessante que não é bíblico, e é uma passagem desses filósofos que a gente já falou, Aristóteles e Sócrates, em que ele fala que o domínio próprio tem a ver com prazeres. Você tem que se dominar naquilo que te é agradável. E ele fala que você tem que ser perseverante naquilo que é um revés na sua vida. Quando você está se deliciando, quando você está vivendo o melhor de Deus, é hora de você saber que você tem domínio próprio, tanto na alimentação, como na bebida, ou qualquer outra coisa, mesmo nos gastos. Mas quando a luta e a dificuldade vier, Gálatas fala muito bem sobre isso. Depois de você ter feito tudo, se suporta, para que você passe firme nessa prova de fé. Então Aristóteles, ele pode até não ter ouvido Paulo falar, mas ele está espelhando exatamente uma verdade que é de Deus. A adversidade, é na adversidade que você mostra que você é perseverante. Não é no tanque cheio, não é no bolso cheio, não é na saúde plena, não é no emocional, nas alturas, mas é na luta e dificuldade que realmente você sabe se você é ou não uma pessoa perseverante. A essa perseverança que ele está falando, ele fala de uma coisa que também tem que ser acrescentada: a piedade. Piedade é algo interessante que ele vai andar junto com a outra, que fala-se sobre fraternidade, que nós vamos trabalhar emendado. A piedade, ela tem a ver muito a ver com bondade, que é das partes do fruto do Espírito. Bondade e benignidade, eles andam juntos também. Bondade é você olhar, por exemplo, uma notícia como aquela de Petrópolis, ou você olhar aquele problema da guerra lá da Croácia, entendeu? E você ter o seu coração pesaroso. Não faz nada, mas fica pesaroso. E uma coisa é você colocar em prática, que é a benignidade. Quando você é benigno, você está pondo em prática aquilo que Deus ele já colocou no seu coração, que é a bondade. A piedade é algo semelhante a isso. A palavra piedade ela é rara no Novo Testamento. Você encontra poucas vezes dentro de uma tradução fidedigna.
provavelmente porque era uma palavra primária usada dentro da religião popular, pagã. As pessoas, elas atestavam se as pessoas eram boas ou não, se elas eram tementes ou não, através do grau de piedade que elas demonstravam a respeito do próximo. O homem religioso da antiguidade era cuidadoso e correto em cumprir seus deveres diante dos deuses e dos homens. Isso lhes trazia a característica de piedoso. Pedro aqui ele emprega o mesmo termo, mesma forma de agir, mostrando que nós não somos piedosos nesse contexto. Talvez para você não tenha tanta força assim, mas para aquele povo que vivia dentro da cultura grega, ele estava falando, esses pagãos, eles honram os seus deuses com práticas, com a forma de agir, tentam ser benignos com o próximo, e vocês cristãos não fazem isso. É isso que ele está falando. Some a sua perseverança, a piedade. Você já aprendeu que cair e levantar é um dom divino? Ensine as pessoas, ajude-as a levantar. O Wallace falou uma coisa muito rápida aqui, mas que é muito importante. Nós temos abençoado vidas, nós temos ajudado pessoas. Essa semana tocou a campainha lá, e estava meio que chovendo, e eu estava entrando, o cara falou, ô senhor, e eu falei, eu querendo ir embora, e ele falou, tem uma coisa aí, tem um cobertor, eu falei, não tem, a gente entrega lá na favela. Mas o senhor não tem uma coisa para comer, e eu estou com fome. Aí eu fui lá dentro, falei com a Rosângela, a gente procurou uma coisa, tal, achamos um pacote de bolacha, ele estava sendo atendido por uma outra pessoa, e eu fui lá e entreguei o pacote de bolacha para ele, a gente achou algumas meias, que estavam lá num bom uso para usar, e ele agradeceu. Aí eu fui lá e falei assim, não pode ser só isso, não pode ser só isso. Aí eu fui lá e peguei um recurso financeiro e falei, estou aqui para você comprar um lanche para você, obrigado, Deus te abençoe. E com isso não é porque eu sou melhor que você, ou nada. Eu, antes de fazer isso, meu coração ele se turbou, porque esse cara está me incomodando, eu quero voltar para ver meu filme, eu quero voltar para o conforto do meu lar. E nós agimos como impiedosos em relação às pessoas. A essa perseverança de caráter, a piedade, ela deve ser acrescentada. Pedro aqui emprega em contraste com os falsos mestres, que estavam longe de serem corretos no seu comportamento, tanto diante de Deus como do seu próximo. Pedro toma cuidado para ressaltar que o verdadeiro conhecimento de Deus se manifesta em reverência para com Ele e respeito para com os homens. Não existe cristianismo à parte do relacionamento com Deus. E não existe é uma conjunção adicional, é uma figura gramatical que é uma coisa mais a outra. Não existe cristianismo sem você se relacionar com Deus através da palavra. Não existe. Você pode dar o nome que você quiser, mas não é cristianismo. E também não existe você ter um relacionamento com Deus e você não ter um relacionamento horizontal com o próximo. Não existe. Nós não somos chamados a sermos ilhas. Nós não somos chamados a sermos monges e ficarmos isolados. Nós somos chamados a nos relacionarmos. Por mais difícil que seja, por mais difícil, e às vezes é muito difícil. E a palavra de Deus atesta isso, dizendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E toda vez que você vê essa conjunção adicional, ele está falando que é uma coisa mais a outra. E amar ao próximo como a ti mesmo. Alguns malucos tentam criar um terceiro mandamento, dizendo, primeiro eu preciso me amar, para depois para amar o próximo. Você já se ama demais. Nós já nos amamos demais. Nós queremos tudo para nós. É sempre nós em primeiro lugar. Sempre nós querendo levar uma vantagem. Gerson, ele vem com aquela maldita filosofia lá, você tem que levar vantagem em tudo, certo? E o brasileiro parece que ele absorveu isso como o DNA dele. Eu tenho que levar vantagem. Eu tenho que olhar para o Nicolas que está vendendo flor, ele está vendendo a flor a 5, mas eu tenho que comprar a dele a 4,50, porque eu tenho que negociar, eu tenho que levar alguma vantagem. Eu não posso simplesmente pagar pelo esforço do meu querido, do meu irmão. Nesse caso, não há nenhum indício de religiosidade aqui, em você querer demonstrar realmente esse amor ao próximo. Piedade é uma consciência prática de Deus em todos os aspectos da sua vida. É você olhar para as situações com o coração diferenciado. E aí eu falei que é um parzinho
que elas andam sempre juntas. Da mesma maneira que leitura da palavra e oração andam juntas, a piedade ela anda junto com o amor fraternal. Verso 7 fala: e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Mas amor fraternal e amor são dois amores? Sim. A piedade não pode existir sem a fraternidade, sem colocar-se em prática, não tem como. É o que eu bato nessa tecla, você tem que aplicar o cristianismo na sua vida. Quando eu falo em EBD, e eu já venho falando isso, e eu vou falar cada vez mais agora, é mais difícil porque a gasolina está quase perto dos R$8, mas será que você nunca mais vai voltar para a Dominical? Será que o que rege você é o preço da gasolina? Ah, pastor, é muito fácil, você mora aqui no Guará, eu moro lá em Santa Maria, eu moro lá no Ocidental. Será que você entende que eu estou falando nesse aspecto? Será que você não gasta tanto da sua gasolina em outras coisas que não eram necessárias e você poderia usar para vir uma vez aqui na escola dominical? É diferente o aprendizado, gente. Os cursos online vieram com a pandemia e vieram para ficar. Não adianta você falar que você não gosta. Cada vez mais os cursos eles vão ser virados para a parte do EAD. A gente tem curso de medicina, não sei como isso, mas tem curso de medicina em EAD. E cada vez mais isso vai ocorrer. Mas nós temos que mensurar o nosso coração. Por que eu não faço? Por que eu não participo? O presencial é diferente. Em especial porque eu consigo olhar no seu olho, eu consigo ver se você está prestando atenção ou não, se isso está te incomodando ou não, se a palavra de Deus realmente está surtindo efeito ou não. Aquele que fala, ela tem esse tipo de visão. Não é algo profundo, não é algo literalmente concreto, mas você consegue ter uma nuance do que a pessoa está pensando, onde que ela está. E eu vejo vocês prestando atenção, apesar da Júlia vir e voltar e tal, você está prestando atenção porque o Espírito te convenceu a isso. Voltando ao contexto da fraternidade, eu achei muito interessante, porque eu pesquisando a palavra fraternidade, ela vem da palavra Filadélfia, que é lá nos Estados Unidos. Filadélfia quer dizer fraternidade. A palavra grega, ela quer dizer fraternidade. A piedade ela não pode viver sem a fraternidade. 1 João 4,20. 1 João, capítulo 4, verso 20. Diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se você não tem fraternidade no seu coração, se você não pratica a fraternidade com o seu irmão, talvez você nunca tenha sido cristão. Talvez você tenha afinidade com a igreja, com os irmãos. Eu lembro que uma vez eu aconselhava uma moça e ela falava assim: pastor, eu vou voltar para a igreja, mas eu não vou para a sua igreja, não. Eu vou para outra igreja, porque eu quero, pastor, é social, eu quero sair daqui, ir para a bomba, e lá as pessoas elas vão para a bomba, eles ficam comendo batata frita, eles brincam, eles se reúnem. Nunca foi cristão. Nunca foi cristão. Se você disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. O amor pelos irmãos cristãos é uma marca que distingue o verdadeiro discipulado e que representa outra área em que os falsos mestres eram tão deficientes. Aqueles que ficaram sendo coparticipantes da natureza divina, ou segundo o seu modo de escrever em 1 Pedro, aqueles que nasceram de novo, devem demonstrar a realeza do seu comportamento para com os outros filhos do rei. Se você é cristão, você tem que demonstrar fraternidade. Por isso que a Igreja Católica Romana ela fala assim, campanha da fraternidade. Independente das motivações, independente de qualquer coisa, nós temos que entender que isso é algo que tem que fazer parte das nossas vidas. Vivermos em eterna campanha da fraternidade. Abençoar vidas. Hoje eu fui levar lá para o pastor Marcelo a doação dos alimentos que a gente trouxe
o Nicolas com a eles trouxeram bastante coisa, eles ficaram tão contentes, tirei uma fotinha lá, ainda vai entregar na favela. Isso é fraternidade. É você pensar que o outro, ele pode ser beneficiado por algo, mesmo que você não receba nada. E isso é muito difícil para a gente está acostumado a fazer, receber algo em troca. Eu trabalho e recebo meu salário. Eu vendo, eu vou lá com a minha flor, entendeu? Eu quero receber algo em troca, eu tenho que receber o recurso financeiro. É o nosso modo de agir. Esse fruto, ele existe, mas ele tem que ser trabalhado. Você identificou que esse fruto, ele é um fruto presente na sua vida? Você identificou que esse fruto, ele é doce? Ele está alicerçado na raiz verdadeira? Sim? Beleza. Senão você tem que mudar. Mas você identificou, você tem que passar para o próximo passo. Você tem que fazer que cada vez mais essa árvore, ela possa ser uma árvore frondosa e frutífera. E se ela está dando 10 frutos, ela passa a ter 30 na próxima colheita, 50, 100. E você tem como fazer isso buscando de Deus esse crescimento dentro da fraternidade. É necessário trabalhar esse fruto. O amor para com os irmãos acarreta levar fardos dos outros, e isso também faz parte da fraternidade. E assim nós cumprimos a lei de Cristo, que significa guardar a unidade dada pelo Espírito da destruição do muito falar. Para de falar e faz. Nós falamos demais, muito, e pouca ação. Jesus Cristo, ele não veio tanto para falar. O fato mais marcante foi a sua vinda, a sua entrega. Se ele tivesse só mandado um recado por um anjo, qual era a vantagem disso? O apóstolo Paulo fala que se Cristo não morreu e ressuscitou, como ele fez, a nossa fé não vale nada. Vamos viver a nossa vida, vamos se alegrar, vamos nos divertir sem pensar no amanhã. A própria importância deste amor e a dificuldade de atingi-lo é a razão porque ela é tão ressaltada nas páginas do Novo Testamento. 1 Pedro 1,22, abre aí por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aí eu poderia falar para você procurar também 1 João 5,1, Hebreus 13,1, 1 Tessalonicenses 4,9, Romanos 12,10, ou seja, os autores do Novo Testamento, eles falam muito sobre essa condição da fraternidade. A coroa do avanço cristão, aquilo que realmente mostra que você está avançando, é o amor, seja ele fraternal ou o outro amor que nós vamos falar agora. 1 Coríntios 13 fala que o maior desses é o amor. Eu vejo as pessoas elas discutindo tantas banalidades na internet. Essa igreja tem pastora. Essa igreja ela é arminiana. Essa igreja rodopia. Essa igreja faz isso, essa igreja faz aquilo. E o amor? Por que a gente se preocupa com tantas coisas ao invés do amor? E esse amor, que não é o amor fraternal, é o amor que a gente erroneamente fala ágape. É uma palavra grega, ela não é uma palavra proparoxítona que tem que ser acentuada como ágape. Ela é HP ou agape, dependendo da pronúncia. Vamos falar HP. A palavra HP é um amor que, para todos os fins práticos, os cristãos devem trabalhar para refletir a atitude que Deus demonstrou ter para conosco e que requer da nossa parte para com Ele. Então, é algo que vem de Deus, que nós temos que olhar para o agir de Deus e tentar de alguma maneira copiar, mas que você não consegue. Eu não consigo. Nós não conseguimos ter este amor incondicional. Nós queremos sempre algo em troca. Na fraternidade, as pessoas buscam mútuo conforto. No amor sexual, a mútua satisfação. Nesses dois casos, esses sentimentos foram despertados por causa daquilo que a pessoa amada é. No caso desse HP, é inverso. Não é você que gera alguma coisa. E as pessoas elas continuam achando
que Deus ela vai amar mais ela ou não, se ela vai mais no monte, se ela doa mais, se ela dá o dízimo, se ela faz isso, faz aquilo. Deus ele tem o amor dele imutável, o amor dele é um amor agape. Não é mutável, o meu amor é mutável, o seu não. Ou melhor, o seu também, não é o de Deus. Tá? O agape de Deus, ou o amor de Deus, ele é evocado não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele é. Ele age porque Ele é assim. Ele decidiu te amar. Por isso que amor não é sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão, a minha irmã, independente do jeito que ele faz. O agape tem sua origem no agente, no objeto. Não é nós que somos amáveis, mas sim que Ele é. Mas sim que Ele é amor. Esse agape pode ser definida como sendo um desejo deliberado pelo bem maior da pessoa amada, que se demonstra em ações sacrificiais pelo bem daquela pessoa. O sacrifício tem a ver com esse amor agape, em que Deus ele envia o seu Filho amado para morrer por mim e por você, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Amor sacrificial. Qual é o sacrifício que você tem feito? O que você tem feito na sua vida que te é sacrificial e que vai abençoar alguma outra vida? É isso que Deus fez por nós, João 3,16. É isso que Ele quer que nós façamos pelos outros. 1 João 3,16, abre aí por gentileza. 1 João, capítulo 3,16. Deixa marcadinho, tá? Por favor, que a gente vai ler um outro versículo, nós vamos voltar aos 3 depois. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É isso que Ele está, deixa marcadinho aí, hein? É isso que Ele está disposto a realizar em nós. Romanos 5,5. Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Voltando, esse amor agape é o que Deus fez por nós, entendendo Jesus como morreu na cruz do Calvário, João 3,16. E é isso que Ele quer que nós façamos. 1 João 3,16, que nós conhecemos o amor, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos fazer o quê? Dar a nossa vida em prol dos outros. Então Cristo Ele morre por nós. Ele quer que nós façamos igual, que nós demos a nossa vida em prol do próximo. E aí Ele finaliza falando, e Ele está disposto a realizar em nós essa mudança. Romanos 5,5. A perseverança não confunde, porque para que nós possamos fazer isso, Ele derrama o amor dEle sobre os nossos corações. Sem o amor dEle nós não conseguimos fazer isso. Dessa maneira o Espírito de Deus, que é amor, nos é livremente dado, a fim de reproduzir em nós a mesma qualidade que nos foi dada. E nós vamos lutar e lutar e lutar e lutar, e nós não vamos conseguir atingir esse padrão, mas nós temos um alvo a alcançar. Você tem que ter um alvo nas suas coisas. Eu tenho um alvo para o meu relacionamento, eu tenho um alvo para o meu trabalho, eu tenho um alvo para a minha igreja, e eu tenho um alvo para o meu relacionamento com Deus. Ontem fiquei com vergonha. Nós estou desenvolvendo um projeto lá na faculdade, que é o que eu sempre quis fazer: gravação de vídeos com qualidade, com o intuito de abençoar vidas e também levantar recursos e poder abençoar outras vidas. E aí conseguimos descobrir como que diz? Um local onde grava vídeos lá, fugiu o nome? Estúdio, entendeu? Que é de um pastor conhecido. E ele falou assim: não, eu vou liberar, você só paga uma taxa para o rapaz aí que grava, mas a parte do estúdio eu empresto para vocês. E aí aquele rapaz, eu negociei com eles cada módulo de aconselhamento bíblico que vai pagar R$600, a faculdade vai pagar R$600. E aí fizemos a gravação do primeiro módulo, estamos fazendo o segundo módulo, o próximo módulo eu devo participar. E aí eu estava ouvindo a gravação que o pessoal fez, a primeira edição, que seria o piloto, para ver como que nós vamos fazer, mostrar se vai ter legenda, se não vai ter legenda, se está mais alto, mais claro, o que vai fazer, entendeu? E aí eu tive que assistir 1 hora e pouco do pastor Ejaci falando. E aí ele começou a falar que ele separa 2 horas por dia de meditação dentro da área de estudo dele, que é de aconselhamento bíblico. E eu pensei comigo, 2 horas por dia, vezes 6 dias, são 12 horas por semana. Ah, não pode ser. Com essa carga de aconselhamentos, falei para vocês,
estou com 9 aconselhando só de fora. E eu não posso deixar de atender um ou outro. Às vezes eu dou um cano na Ingrid lá, ela é boazinha, ela me entende. Mas eu liguei para ele e falei, pastor Jaci, me esclarece isso aí. E ele falou, isso mesmo. E eu fiquei extremamente envergonhado. Eu falei, preciso dar um jeito mesmo. Como eu vou fazer? Não sei. Mas eu tenho obrigação por tentar crescer em estatura de graça nesse aspecto. Os homens nunca acreditarão que Deus é amor, a não ser que veja em você. Ah, vamos para a igreja. Tudo bem. Mas com quem que essa pessoa convive? É comigo? Ou é com você? Eu posso chegar a desenvolver um relacionamento com ela, mas isso leva tempo. E pode ser que você já tenha um relacionamento com essa pessoa de 10 anos, 15 anos, ou menos, mas pode ser um relacionamento intenso. Eu vejo isso, por exemplo, na vida do Nicolas e da Asa. Quando o Nicolas já caminhou um pouco com a gente, já deu uma voada, ele não aí, só uma carinha nos lugares aí. Mas ele conheceu a Aisla, e quando ele falou, vou retomar, a Aisla veio na confiança do Nicolas. Não veio porque ela não me conhecia. E aí eu tenho começado a conhecê-la. Mas se o Nicolas, que é aquele que se relaciona mais de próximo com a Aisla, ele não dá um testemunho cristão, sabe o que vai acontecer com a confiança dela no que é falado aqui? Cai por terra. Não deveria ser assim, mas é assim. É assim que funciona. Os homens nunca acreditarão em Deus, a menos que eles vejam esse fruto nas nossas vidas. E tal fruto, ele vem alicerçado sobre a fé. Ser participante da natureza divina, longe de nos permitir uma dispensa de ações práticas, as confirma. A sua ação prática, ela não define se você é salvo ou se você não é salvo, mas mostra aonde está o seu coração. Ela não vai, voltando, apaga isso. As suas ações práticas, elas não vão definir a sua salvação, mas vão atestar se você é salvo ou se você não é salvo, porque você está sendo obediente à lei do Senhor. Cada passo dado na escada dá origem ao seguinte: você não tem como alcançar o passo do amor ágape, ou ágape, ou como você quiser chamar, se você não passar pela perseverança antes, se você não demonstrar fraternidade. Não tem como você chegar nessa excelência de amor se você ainda está nos degraus iniciais. E interessante que cada qualidade que você passa, ou cada degrau que você passa, ele traz perfeição para o anterior. Se você se dedica no amor HP, você vai ter mais amor fraternal. Se você demonstra mais amor fraternal, você vai ser cada vez mais perseverante na sua fé, e assim por diante. Foi-nos acrescentada uma série de manifestações novas na nossa vida, que nós chamamos de fruto do Espírito. É importante que essa série dessa escada, ela comece sempre pela fé, porque não vem de você, vem de Deus. Mas ela acaba onde? No amor de Deus. 1 Coríntios 13, 11 a 13, abre aí, nós estamos finalizando. 1 Coríntios capítulo 13, versos 11, 12 e 13. Primeira Coríntios 13, 11, 12 e 13 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então há um tempo que você ainda está tropicando, ainda você tem dificuldade. Quando cheguei a ser homem, aí é ser humano adulto, não é homem masculino, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, porque agora o que vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, conhecerei como também sou conhecida. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Você começa na fé, mas você tem que demonstrar o amor. Ele é o maior de tudo. É maior do que qualquer pensamento de doutrina, qualquer coisa que você queira exigir das pessoas de vestimenta. O amor, ele é o mais importante. Tudo isso que nós falamos desses itens dessa escada, ele está inserido entre a fé, que é o início da sua caminhada cristã, e o amor, HP,
que vai ser demonstrado de uma maneira plena e total quando nós morrermos e for sendo filhos, e quando nós encontrarmos o Senhor nos ares na segunda vinda dele. Fé e amor conservam todo o resto com vida. Um não existe sem o outro. E aí, para você, a meditação: o que você está fazendo com essas virtudes que Pedro enumerou? E aí depois você, com o teu tempo, você vai lá abrir 1 Pedro, capítulo 2, e você vai lá ver os versos 5, 6 e 7. E tente buscar de Deus aonde você está nessa escada. O importante não é se você está lá na frente ou se você está lá atrás, e sim que você está em movimento. Você tem que identificar onde você está, para saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai ficar rodando em círculos. Senhor Deus, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome pela tua palavra santa e bendita que é apresentada a nós. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida nas tuas mãos. Podemos ver, Pai querido, muitas vezes claramente que estamos ainda no início dessa escada. Mesmo tendo sido alimentados, mesmo tendo sido guardados e protegidos, nós continuamos agindo de maneira imprudente, pecaminosa. Mas sabemos, Pai querido, que aquele que começou a boa obra em nós há de efetuar, Pai querido, um trabalho perfeito até o dia do juízo. E nisso nós confiamos. Abrimos nosso coração, Pai querido, para a correção das nossas vidas e antecipadamente já pedimos perdão, porque invariavelmente nós iremos pecar com murmuração, porque quando, Pai querido, somos açoitados, não conseguimos ver a manifestação do teu amor, mas temos que crer através da promessa que é exatamente isso. Deus corrige a quem Ele ama. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Esta igreja, o meu ministério, só existe por sua causa. Quando as pessoas elas falam: pastor, eu não vou te incomodar, eu falei: não, você tem que entender que você permite que eu faça a minha parte, eu trabalho. Então, a nossa igreja tem ficado mais madura, e tem permitido que eu ajude outras pessoas. Então a gente tem lido, a Ingrid tem acompanhado lá, a gente tem lido uma moça lá da Bahia, entendeu? E a menina amando as solicitações de dúvida que ela tem, ela está crescendo, entendeu? Ela não deixa de ler. Então a nossa igreja alcança vidas. Mas o meu propósito principal não são essas vidas, o meu propósito principal são vocês. Tá? Então por isso eu oro para que Deus ele possa abençoar vocês mais e mais. Permaneça, mantenha você junto comigo, porque é a razão do meu ministério. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.